vamos entrar numerado, né? Só que não são 80, são 116 que tem aqui, mais aqueles do Frotas e mais o que nós vimos. Então, dá 150, vocês pagaram por 80. Estão levando o dobro de erro para lá, né? Não tem como deixar só 40, né? Na verdade, no primeiro momento, quando foi montado o curso, foi 300. Daí a gente conseguiu compilar, enxugar para os mais graves, né? Então, são situações que eu tenho que colocar aqui para vocês, que nem algumas coisas, que hoje vocês não encaminham mais documental para o tribunal. Mas, através daquelas situações que vocês cadastram no tribunal, vocês têm que vincular num outro sisteminha chamado Atoteca. Então, todas as leis do município, vocês têm que alocar lá, né? Então, prática de regularidade de suas soluções. Isso aqui serve para o prefeito que está saindo e serve principalmente para quem é controle interno e se eu tiver o voto de confiança do outro prefeito, que eu acho, não puxando para o lado de ninguém, vocês estão muito bem preparados em relação a colocar uma pessoa que não entende nada, né? Se vocês tiverem esse voto de confiança, vocês podem formular uma instrução da controladoria para o prefeito, demonstrando essas questões dos erros aqui, para ele evitar e ter sucesso nas contas dele. Tá? Então, a primeira coisa, não encaminhar ao órgão de controle externo, Tribunal de Contas, no caso, né, os documentos originais dos instrumentos de planejamento, por ocasião das prestações de contas mensais e anuais. PPA, LDO e orçamento. Aí, vocês lembram ontem que eu bati várias vezes numa tecla para quando vocês encaminham a proposta orçamentária lá para a Câmara, ela está em acordo com o que foi encaminhado na LDO e com o que foi encaminhado no PPA? As peças têm que se conversar entre elas. Então, se eu previ uma receita e uma despesa lá na LDO de 30 milhões, eu não posso fazer um orçamento de 50 milhões sem uma justificativa para tal. As peças têm que se conversar entre elas. Tudo tem que estar intercalado. Quando você encaminha para o tribunal, pode ocorrer do tribunal não ter nenhuma verificação dessa integração das peças. Mas teve anos anteriores que teve. Você tinha que justificar ações que estavam no PPA e que não estavam no orçamento, e vice-versa. Tá? Então, quando vocês, no caso do Paraná, em específico, que aqui todo mundo é do Paraná, esse encaminhamento aqui, que lembram, há uns anos atrás, você gerava um CD, vinha protocolar aqui em Curitiba, com as leis, etc. Tal, isso não existe mais, isso é cadastrado na Atoteca. Tá? Por quê? Porque você carrega o arquivo na Atoteca. Tá? Muito cuidado também nessa questão, pegando um lapso nisso aqui, que eu já comentei alguma coisa ontem, nas leis de alteração orçamentária, para publicação e para que vocês carregaram aquele documento em Word ou PDF lá no Atoteca, seja condizente e igualzinho o que vocês registraram lá no SIM-AM, o que vocês registraram no sistema da contabilidade. Por exemplo, uma lei que foi aprovada de 100 mil de alteração de suplementação orçamentária, ela não pode ser os 100 mil encaminhado no Atoteca e virar 150 para ajustar um erro DAM atrasado, alguma coisa assim, lá dentro do sistema. Tem que ser igual. Não elaborar o plano plurianual nas condições e prazos previstos na lei. Qual que é o prazo? O prazo vocês têm até 31 de agosto. Eu acho que é invertida a situação. Como que eu vou encaminhar uma LDO em abril e o PPA em agosto? Como eu sou um ser meio complicado de lidar, eu faço o PPA já até o mês de março. Eu encaminho o PPA até 31 de março para a Câmara e faço a LDO em cima do PPA. Para não ter problema, eu fiz a LDO e depois vou fazer o PPA. E que ações que eu vou colocar lá em 2018 na LDO e no PPA? Então, sequência
das situações previstas na legislação. Mesma coisa, questão da lei de diretrizes orçamentárias. Não elaborar a lei de diretrizes orçamentárias nas condições e prazos previstos na lei. Essa da LDO vocês têm que ter um cuidado, além de tudo, o seguinte, vai lá para a Câmara e protocola só o projeto de lei. E não encaminha todos os anexos. Diz que vai encaminhar os anexos depois. Ou pior ainda, quando eu ministrei um curso de LDO para câmaras aqui, antes do mês de julho, tinha várias câmaras, era uma turma de 80 alunos, tinha várias câmaras que não tinham recebido os anexos. E que nunca, pior, tinha algumas dentre elas que nunca recebeu os anexos. Só ia a lei. O projeto de lei é a lei. E os vereadores aprovavam aquilo sem ter meta fiscal, sem ter nada. Então, em desacordo com a legislação. Tá? Propor lei de diretrizes orçamentárias que não contém as metas fiscais na forma da lei. Foi o que eu comentei agora. Todos aqueles anexos da LDO devem ser encaminhados lá para a Câmara. Por que eu falo isso? Isso pode gerar problema para vocês lá na frente, no exercício seguinte, na execução da LDO. Querem ver um exemplo disso? Lembra no município São João do Triunfo, se eu não me engano, que saiu no Fantástico, que abastecia carro, que não tinha motor, que não sei o que, apareceu naquele, cadê o dinheiro que estava aqui? Né? O prefeito foi cassado e assumiu outro prefeito, o vice. No embalo, o Ministério Público chegou ao seguinte, demita todos os comissionados e faça concurso. E ele foi atender o Ministério Público. Só que o que aconteceu? A LDO dele não tinha previsão de realização de concurso público especificado na lei. Encaminhou para o Tribunal de Contas o processo do concurso, o tribunal devolveu dizendo o seguinte, faltou a cópia da LDO para nós averiguarmos se tinha possibilidade, previsão de contratação de funcionário através de concurso. Mandaram a LDO, não tinha, foi reprovado o concurso, tem que mandar todo mundo embora. O prefeito teve que devolver o dinheiro que tinha pago para a empresa para realizar o concurso. Então, muito cuidado na hora de elaboração. Né? São situações que hoje, provavelmente, não se dê para corrigir, mas já sem o foco, tem o foco para o próximo mandato. Não elaborar a lei orçamentária anual nas condições e prazos previstos na lei. Não é todo mundo que é 30 de setembro o orçamento. A maioria dos municípios fala, eu vou encaminhar o orçamento, é 30 de setembro. Pega a lei orgânica do município, está lá 31 de agosto. Né? Para encaminhar em 30 de setembro, tem que constar lá na lei orgânica do município que é em 30 de setembro. Se não segue a Constituição, que é 31 de agosto. Tá? E o que consta dentro dessa lei orçamentária, que está tramitando na Câmara agora, ela tem que constar todas as ações previstas lá no PPA para o ano de 2017. Eu não posso omitir elas. Tá? Transformar a despesa de capital em despesa corrente. Eu tenho que seguir o que consta lá dentro. É uma corrente, são elos. Né? O PPA é amarrado na LDO, que é amarrado no orçamento. Consignar na lei orçamentária anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Vocês não têm como ter dotação ilimitada. Vocês têm que ter previsto e preciso quais que são os gastos. E observar, além de tudo, o percentual de gasto, né, que é o percentual de remanejamento que vocês têm, de suplementação. Além desse percentual, se existem prerrogativas para excluir do limite de gasto, limite de remanejamento, despesas que podem ser da mesma fonte, do mesmo órgão, por excesso de arrecadação, por superávit, aquilo que a gente viu ontem, né?
e jamais deixar ilimitado isso. Sei bem que, quando eu tenho essas prerrogativas no orçamento, eu posso remanejar até 100% do orçamento sem passar pela Câmara. Tá? Então, tem câmaras que já estão cortando esse negócio. Não, dentro da mesma fonte não interessa. Tem que fazer emenda no projeto de lei e tem que passar pelo Legislativo. Prever na LOA a dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. Aqui nada mais é, vocês sabem, quando a gente faz um orçamento simplificado de acordo com a receita que o município recebe sempre. Esses orçamentos monstros que alguns municípios criam, e ano que vem é o ano que geralmente acontece isso para 2018, que daí entra prefeito novo, ele se intitula quase que um deus, né? Ele, fulano de tal deputado vai me dar isso, aquele outro deputado vai me dar aquilo, eu sou amigo do presidente da república, do governador, etc. Tal. E acaba transformando um orçamento e um PPA numa ilusão e que ele vai ter só frustração com isso. A população em geral e os próprios vereadores têm uma certa dificuldade em separar o que é dinheiro do que é orçamento. E os vereadores de oposição, não por inocência, têm a malícia de dizer assim, o dinheiro tem, ele não faz porque não quer, nós aprovamos. Então, tem todas essas malícias. Então, se eu tenho um município pequeno, que um orçamento, vamos supor, é 50 milhões, adianta eu transformar por meio de convênios, etc. e tal, no orçamento de 100 milhões? Não, eu tenho que ser prudente. Então, eu tenho uma receita prevista 50 milhões, eu vou fazer orçamento de 50 milhões. Quando vier o convênio, eu abro um crédito especial e incluo esse convênio lá. Por exemplo, construção de uma creche, através de convênio. Veio o dinheiro, depois que o dinheiro está na conta, o que eu faço? Na conta, ou que tem o convênio assinado, eu abro um crédito especial e dou inclusão nisso no orçamento. Mas aí que tem que ter o cuidado, que muitos contadores, muitos advogados, eles fazem só a inclusão na lei orçamentária. E vem de encontro com isso que está aqui, ó, investimentos com duração superior a um ano financeiro. Isso tem que ser feito, ó, um projeto de lei, e aí tem que ver qual que é a prerrogativa que a Câmara de vocês usa, de colocar na súmula do projeto de lei a seguinte colocação. Abre crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento do exercício de 2016 e altera as leis do PPA, número tal, e diretrizes orçamentárias, número tal. Para você ter essa avaliação das três peças juntas. Essa creche é lógico que ela não vai ser construída num ano, que vai passar de um ano para o outro. Então, ela tem que estar constando no PPA e na LDO do exercício. Tá? Só questão de fechamento de mandato, questão de convênios. Professor, o senhor falou muito ontem no artigo 42 de restos a pagar. E o convênio? Veio esse dinheiro da creche, ou não veio o dinheiro da creche, porque ela é uma obra que vai se liberando o dinheiro conforme a execução do cronograma físico, né? O que eu faço? Eu empenho conforme o cronograma físico ou posso empenhar o total? Não vou infringir o artigo 42? De ter que deixar o recurso em caixa? Para obras isso não é necessário. Eu não preciso deixar o dinheiro em caixa, desde que seja convênio. Agora, uma obra de recurso livre, se for 1 milhão, eu tenho que deixar 1 milhão em caixa. Tá? Não proceder à inclusão dos precatórios no orçamento, bem como não realizar a sua devida contabilização. O que é isso aqui? Lá no dia 30/6, vocês devem ter recebido, vocês não, o jurídico do município, recebeu a notificação do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho, dizendo quais são os precatórios que vão ter de ser pagos no exercício que vem.
Quando vocês elaboraram o orçamento lá em agosto ou setembro, dependendo do município, vocês teriam que ter colocado este valor dos precatórios lá na conta de pagamento de sentença judicial. Tá? Então, é uma situação que vocês têm que colocar. Além disso, o que vocês escreveram no ano passado, que deixaram a dotação, vamos pôr lá R$200 mil para pagamento, você tem que efetuar o empenho e pagar esses que estão inscritos nos R$200 mil até 31 de dezembro. Nós vamos falar assim, mas e professor, voltando lá no artigo 42, o precatório, se eu não empenhar ele, considera-se, por falta de suficiência financeira, considera-se, porque a obrigação tua era ter empenhado ele, a competência para empenhar seria até dezembro deste ano. Então não adianta deixar precatório, deixar parcelamento fora, porque vocês vão ter problema nesse sentido. Tá? Oi. Viu? E na verdade é o seguinte, ontem eu comentei isso à tarde, na questão do prefeito que está saindo. Quando você aceita a transição, antes de entregar a prefeitura lá no dia da posse, no dia 1º ou no dia 31, conforme é o município, lá pelo dia 26 mais ou menos, senta os dois prefeitos e aqui está o termo. Você assina o que está recebendo e eu assino o que estou entregando. Qualquer coisa que seja colocado fora disso, serve de defesa para quem está saindo. É muita burrice, desculpa a palavreada, mas é muita burrice e ignorância o prefeito que está saindo não querer fazer a transição. Porque vai complicar a vida dele. Dia 2, quem está com a documentação na mão é o cara. O cara que vai entrar. Então, tipo assim, eu posso demorar para pegar nos papéis e para cuidar da prefeitura mais 35, 40 dias. Mas vou pegar. E ele que está saindo? Entende? Então, eu orientei num município que a gente perdeu a eleição, eu orientei o prefeito para que no dia 3 ele convocasse o prefeito eleito para uma reunião e para a transição. O cara caiu o queixo dele, porque, tipo, pô, eu querendo bater no cara, o cara me faz uma dessa e pôs para os jornais ainda. Ó, está aqui a convocação para o cara vir aqui, etc. Tal. Tá tudo correndo normalmente. Agora, quando você nega, essa pessoa acaba pegando uma sede, e a equipe dele pegando uma sede. E vocês sabem que a transição, ela pode ocorrer de duas maneiras. Pode ocorrer de uma maneira amigável, e pode ocorrer, se o Ministério Público não intervir nada, pode ocorrer da seguinte forma. O prefeito eleito chega dia 1º, assume a prefeitura, a primeira coisa que ele faz é uma portaria designando uma comissão para avaliação de transição, fecha a prefeitura por 30 dias e manda um ofício para o ex-prefeito, coloque 5 pessoas da tua confiança para acompanhar. Não coloca, ele faz o relatório do jeito que ele quer. Mais isso ainda. E assim, ó, em 2013 a gente fez uma transição dessa posterior, terminada a transição, foi encaminhado para o Tribunal de Contas o relatório da transição. O tribunal abriu uma representação contra o ex-prefeito e está investigando todas as situações que foram apontadas naquele relatório de transição. Agora, se eu aceito a transição, se eu abro as portas para a transição, logicamente, eu continuo sendo o prefeito, mas eu abro para a transição, conto como é que está, o cara não vai pegar raiva de mim. A hora que eu quiser, eu bato no gabinete dele e pego o documento que eu quero para me defender. Tem que pensar de uma maneira racional e não só política. Não é? Logicamente, política, na época de política, você mate, mas depois, né, você tenha bom senso. Aqui, quando eu falei para vocês ontem da programação financeira, aqui é um erro que, quando existe uma tendência dos tribunais de contas a aumentarem a fiscalização, que é o que está acontecendo aqui no Paraná, né, de um aumento de fiscalização ano após ano em loco,
não estabelecer até 30 dias após a publicação dos orçamentos a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Tem muitos casos que a gente vê, que você busca lá no município, o decreto existiu, mas foi o último decreto do ano anterior e sem publicação. Por quê? Porque o SINAEM exige isso na hora de enviar. E como no começo do exercício, está lidando com prestação de contas, o AM do ano anterior, não sei o que, você vai começar a mandar o AM lá no mês 4 ou mês 5. Né? Dificilmente alguém consegue mandar antes disso. Daí lá que você vai ver que não fez o decreto, daí faz esse decreto de gaveta e põe lá. Se o tribunal for lá, cadê a publicação? Preciso da publicação até 30 dias, até 30 dias após a publicação do orçamento. O que é a validação disso? É a publicação dele. Então, você faz o decreto até 30 dias e publica nesse período. Adianta eu fazer um decreto lá com 31/12 e publicar em 30/5? Do exercício seguinte? É lógico que foi esse decreto feito fora de prazo. Tá? Elaborar os instrumentos de planejamento sem compatibilidade. O que é instrumento de planejamento? Né? É o PPA, LDO e o orçamento que nós tanto estamos falando. Só que, na maioria dos municípios, e aí se inclui mais os pequenos, o orçamento, o PPA, LDO, é feito por uma pessoa, dentro de uma salinha pequenininha, chamado contador. Então, você veja bem, se você pegar o orçamento de 20 anos atrás, a estrutura do orçamento geralmente é a mesma. Pô, eu estou aqui só para fazer, eu não vou ficar trocando coisas, projeto do prefeito, isso aí é papel deles, da Secretaria de Administração. Ninguém quis, eu vou mandar igual. Joga 10% lá e pronto. Só que, cadê a compatibilidade do que colocou no PPA? Geralmente o PPA, os prefeitos gostam de florear um pouquinho ele, de acordo com o plano de governo. O que tem lá de ações previstas para cada um dos 4 anos do PPA, tem que constar todo ano e aquele valor no orçamento. Então tem que ter um cuidado muito grande quando se fala também nos projetos de obras, principalmente com recurso livre. Ah, vou construir uma prefeitura nova. Tá, você vai construir a prefeitura com que dinheiro? Não, eu vou economizar assim, assim, assado. Então, no orçamento vai ficar consignado isso. Eu não posso lá no mês de abril chegar e pegar esse orçamento da construção da prefeitura e colocar para salário. Está incompatível com o PPA. Então, eu tenho que ter essa ligação, ter um orçamento bem montado, de acordo com o que vem da arrecadação. As pessoas criticam, às vezes, um jeito de pensar. Eu prefiro orçamento mais enxuto e abertura por crédito especial por excesso de arrecadação do que fazer um orçamento monstro que vai criar déficit orçamentário. Vocês sabem que é difícil o controle da despesa, uma vez que, geralmente, um departamento de compras não funciona direito. Cada secretário faz o que quer. Então, a possibilidade de déficit com orçamento maior, ela é maior. Orçamento mais enxuto, acabou teu orçamento, esse ano não tem mais o que fazer. Não, a arrecadação, tanto que, veja bem, a frustração da arrecadação que ocorreu nesse ano, ela vai impactar no orçamento do ano que vem. Quem fez o orçamento para o ano que vem maior que o orçamento desse ano, é sério candidato a ter déficit orçamentário. Ainda mais com o prefeito novo. Ele vai chegar lá e vai querer executar aquelas situações ali do orçamento. Então vai ter problema.